Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Plano A Concursos. Hoje a nossa aula é sobre duas figuras de linguagens que são bem recorrentes em concursos, que é a metáfora e a comparação. Hoje a gente vai entender a diferença e também vamos falar sobre hiperônimos e hipônimos. Bom, a metáfora, ela é um tipo de comparação, mas que extrapola o sentido denotativo, o sentido literal da coisa. E a metáfora, ela não vai ter elementos comparativos. Por exemplo, se você fala, você é o seu pai, sabe quando a pessoa diz você é o seu pai todinho? Aí temos uma metáfora, porque ele está falando diretamente, a comparação é direta. Por exemplo, também, meu cachorro é como um tapete felpudo. Daí eu tenho uma comparação, porque eu usei o elemento como, um elemento comparativo. Agora, se eu falasse, meu cachorro é um tapete felpudo, daí eu tenho uma metáfora, porque eu não usei elementos comparativos. Então, na metáfora, é aquela comparação extrapolante direta. Ou seja, é uma comparação que não tem elementos comparativos. Se eu falo, você é inteligente como a sua mãe, comparação, tem elementos comparativos. Agora, se você fala, você é sua mãe, daí eu tenho uma metáfora. Por exemplo, você é voraz como um lobo, comparação, tem elementos comparativos. Agora, você é um lobo, metáfora. Então, a metáfora, ela tá fazendo uma comparação, mas a gente vai entender entre linhas, não tá explícita, não tem elementos comparativos. Ela diz que uma coisa é outra diretamente, como esse exemplo do cachorro. O meu cachorro é um tapete felpudo. A gente sabe que o cachorro não é um tapete felpudo, a pessoa tá querendo dizer que o cachorro é fofo e tal, mas ela falou diretamente, o meu cachorro é um tapete felpudo. Agora, se ela falasse, meu cachorro é como um tapete felpudo, aí temos uma comparação. Então, é muito simples a diferença entre metáfora e comparação. A metáfora vai ser diretamente, enquanto a comparação vai usar elementos comparativos para comparar. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de um assunto também que cai muito em concursos e muita gente acaba se confundindo, que é o hiperônimo e o hipônimo. Hiperônimos são palavras de sentido abrangente, enquanto o hipônimo são sentidos específicos. Como assim, Catarina? Calma aí, que eu vou explicar de uma forma bem fácil de entender. Quando você diz, vou à feira comprar frutas, frutas é um hiperônimo. Lembra que hiper vem de muito. Ah, você é hiper mega inteligente. Hiper é muito. Então, o hiper, ele é o sentido geral, é o sentido abrangente. Ó. Vou à feira comprar frutas. Hiperônimo. Por quê? Qual é a fruta que você vai comprar? Qual é o tipo de fruta? Pode ser todos os tipos de fruta, pode ser só 3. Então, é um hiperônimo. Frutas, nesse sentido, é um hiperônimo. Agora, se eu falar, vou à feira comprar banana. Banana é um hipônimo, porque é uma especificação. Então, banana é um hipônimo de frutas. E frutas é um hiperônimo. Então, os hiperônimos são palavras de sentido abrangente, enquanto os hipônimos, sentidos específicos. Mais um exemplo para você pegar. Por exemplo, se você fala, vou ao hospital me consultar com o Dr. João. Dr. João é um hipônimo. Você especificou o médico. Agora, se você fala, vou ao hospital me consultar com um médico, médico é um hiperônimo, é o sentido abrangente. E aí, como sempre, né, eu trouxe questões aqui pra gente fixar o conteúdo. Uma questãozinha da Prefeitura de Manaus, do cargo de advogado da Banca FGV de 2022. Ela fala o seguinte, hiperônimo é uma palavra de conteúdo geral, que abrange muitas palavras de conteúdo específico. Por exemplo, veículo é hiperônimo de carro, charrete, motocicleta e etc. Nesse sentido, assinale a opção que apresenta a frase em que a palavra sublinhada corresponde a um hiperônimo de um termo anterior. Então, o que ela está dizendo? Antes tem uma palavra específica e depois tem o hiperônimo dessa palavra específica.
Então, primeiro tem um hipônimo na frase e depois tem um hiperônimo. E ele quer que você identifique a frase em que tem um hiperônimo depois do hipônimo. Então, vamos dar uma olhada. A letra A fala o seguinte: o doente passou mal toda a noite e pela manhã o médico receitou uma nova medicação para o enfermo. Perceba que aqui eu não tenho nem hiperônimo nem hipônimo. Por quê? Primeiro eu falo doente, depois eu falo enfermo. Essas palavras meio que têm sinonimia. Elas não são hiperônimos nem hipônimos, são palavras de sentido parecidos. E aí eu tenho a letra B. A pergunta do internado confundiu o médico, que abandonou o quarto, temendo uma nova interrogação. Aqui acontece a mesma coisa da letra A. Eu tenho pergunta e depois tenho interrogação. São palavras de sinonimias. Agora, veja a letra C. Melhoral era o nome de um antigo remédio para dor de cabeça e esse medicamento era muito receitado. Aqui a gente tem a resposta. Por quê? Melhoral é um nome específico de um remédio, de um medicamento. Então, é um hipônimo. E logo depois ele fala esse medicamento. Então, eu tenho um hipônimo, que é o melhoral, e depois eu tenho um hiperônimo, que é o medicamento. Então, é exatamente o que a questão queria, que era para você achar um hiperônimo de uma palavra anterior. Daí a gente tem medicamento, que é hiperônimo de melhoral, que é o remédio específico. Vamos olhar a letra D. O horário de visitação havia terminado e, por isso, os parentes do enfermo tiveram que despedir-se dele. Perceba que na D não tem nem palavra anterior para eu encontrar um hiperônimo de um hipônimo. E aí eu tenho a letra E. Os enfermeiros esforçaram-se para bem atender a senhora acidentada até a chegada do plantonista. Aqui eles tentaram te confundir entre enfermeiros e plantonistas, mas aqui a gente não tem um hiperônimo de um hipônimo. Plantonista não é hiperônimo de enfermeiros. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Melhoral era o nome de um antigo remédio para dor de cabeça. Esse medicamento. Então, melhoral é um hipônimo, porque é um medicamento específico, enquanto medicamento é o hiperônimo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até o próximo vídeo.